No Saber Direito desta semana, você vai assistir a um curso com a professora Carolina Santos. O tema, Direito Internacional e a Era Digital. Durante as aulas, você vai conhecer os conceitos, fontes e princípios fundamentais. Vai entender a hermenêutica e o que torna o direito internacional privado diferente do direito internacional público. A aula 2 começa agora. Bem-vindos ao programa Saber Direito da TV Justiça. Hoje nós vamos falar de direito internacional. Eu sou a professora Carolina Santos, sou advogada internacionalista, tenho uma vasta experiência na área, sou mestre em Direito Internacional pela Universidade de Lisboa, pesquisadora da USP, responsável pela Comissão do Meio Ambiente Digital na OAB de São Paulo. Hoje nós vamos falar principalmente dos conceitos fundamentais do direito internacional, essa área do direito tão importante, tão atual, apesar de antiga, como nós já abordamos, a questão do contexto histórico do direito internacional. Os conceitos fundamentais, eles são de muita importância, porque eles trazem para a gente uma noção básica de todos os elementos que vão ser tratados ao longo de todas as aulas que nós teremos. Saber os conceitos fundamentais não é uma questão muito simples, porque ela traz e aborda conceitos fundamentais que podem ser usados, inclusive, no estudo de jurisprudência internacional e jurisprudência nacional. E sabendo diferenciar os termos, nós podemos, muitas das vezes, entender o contexto de termos exatos no direito internacional que, muitas das vezes, se diferenciam no direito nacional. Então, vamos aos conceitos fundamentais de direito internacional. Quando a gente fala de direito internacional, necessariamente estamos falando de uma determinada nação, de um Estado. Para a formação de um Estado soberano de direito, regulamentado pelo direito e visto e respeitado como Estado soberano no seu território em si, há necessidade do estabelecimento de um território, de um povo e do poder desse Estado, da legitimidade desse Estado, de dizer o direito naquele território. Dizer o direito em determinado território é o conceito de jurisdição, aonde eu aplico, aonde um determinado Estado tem o poder de mando normativo. O alcance desse poder do Estado, da sua soberania, é delimitada pela sua jurisdição territorial. A questão da jurisprudência, quando a gente olha para um viés territorial, ele está diretamente atrelado à soberania de um Estado. Mas, lembrando, trazendo sempre para um contexto atual, que a questão da territorialidade ela foi mitigada no meio ambiente digital. A competência ela é reanalisada nesse contexto do meio ambiente digital que se estabelece na era digital. Mas ainda assim, dentro de um conteúdo de direito internacional, há de estar clara a questão de Estado, soberania, jurisdição, competência, limites jurisdicionais. Então, o Estado, para que se tenha um Estado, preciso que tenha um povo, um território, valores imateriais, legitimidade, que é o poder legítimo de um Estado dizer algo, o poder de dizer algo, de emitir normas em um determinado espaço, legitimidade territorial, que é ligada ao conceito de jurisdição sobre o seu povo. Então, nós temos Estado, território, povo, num contexto de nação, que emite o valor de soberania, ele é independente. Um Estado independente, ele é soberano. Nenhum outro Estado de direito tem o poder de influir num Estado soberano. Então, a soberania de um determinado Estado implica em dizer um direito em determinado território. Então, dentro do contexto do direito internacional, quando a gente analisa principalmente tratados de direito internacional, visando a perpetuação da paz, mesmo em fomentos econômicos, artísticos e culturais, a questão da soberania estatal ela é de suma importância, porque é o poder de ditar normas em um determinado território, sobre um determinado povo, de acordo com os valores imateriais daquela sociedade.
Esse é um Estado soberano de direito. Jurisdição, poder de dizer o direito daquele Estado soberano, de aplicar as normas que refletem os valores daquela sociedade. Competência, em qual espaço eu posso dizer esse direito? Em qual espaço eu posso exercer essa jurisdição? Essa é uma questão que eu sempre trago quando a gente traz o viés do meio ambiente digital. A questão da competência na era atual, no estudo do direito, ela está em pauta, porque em fatos e situações de direito, situações que estabelecem direitos e obrigações no meio ambiente digital, em lugares diferentes, mas na rede, virtualmente, qual a competência para dirimir um conflito? Qual a jurisdição aplicável? Veja a importância de se entender a questão basilar conceitual. Quais os limites jurisdicionais de um Estado soberano de direito? Normalmente é no seu próprio território. Em algumas legislações mais modernas, essa competência abrange o titular de direito, sujeito de direito, indivíduo, o nacional de direito. Tem modernas legislações da União Europeia, regulamentações, diretivas, que, por exemplo, abarcam a proteção da União Europeia pro nacional, ainda que ele não esteja naquele território. No caso, por exemplo, de transações feitas no meio ambiente digital. A proteção àquele indivíduo, ela abarca o indivíduo e não o território. Então, a União Europeia traz para si a competência de recepcionar e dirimir um conflito ocorrido na rede, ainda que não seja no território europeu, mas que envolva um nacional de direito seu. Houve uma competência estendida ao sujeito de direito individual, ao nacional de direito. Para poder trazer a competência para aquele Estado, haja vista que o espaço onde se deu a relação jurídica foi no meio ambiente virtual, e se exercer a jurisdição daquele Estado que foi atraída pelo nacional de direito. Olha o dinamismo dos conceitos basilares de direito internacional na era virtual. Porque conceitos antigamente consolidados, atrelados a território, hoje estão mitigados ou tendo de ser reanalisados quando a gente trata do meio ambiente virtual, que é onde nós vivemos, maiormente na atualidade. Claro que existem situações fáticas de direito, relações estabelecidas no mundo físico, né, no mundo real, ali no meio ambiente natural, onde o direito a ser aplicado vai de acordo com o princípio da territorialidade, por exemplo. Mas no meio ambiente digital, a questão da competência, da aplicação da jurisdição, ela tem sido objeto de análise e de estudo, dando origem a normativas como a citada da União Europeia, de abarcar muitas das vezes um nacional de direito, um cidadão, para além das suas fronteiras geográficas, muitas das vezes, quando essa própria fronteira ela é insabida porque ela está num meio ambiente virtual. A relação se estabelece a partir de algum local. Sim, se estabelece a partir de algum local físico, mas às vezes se ela é estabelecida em 3, 4 pontas, em 2 ou mais, não tem como você determinar ao certo onde se deu exatamente a concretização do ato jurídico. Às vezes não há como você delimitar o momento exato do estabelecimento da criação de um direito ou de uma obrigação. Então foi no meio ambiente virtual, foi na rede. Qual a competência para a aplicação da jurisdição? Veja, eu estou usando já 2 conceitos. Então, para que o cidadão da União Europeia não ficasse desprotegido, a União Europeia, que tem esse viés, a vanguarda de ser precursor em legislações modernas, como foi a LGPD, de lá, né?
depois nós tivemos uma inspiração fazendo a LGPD aqui também, nessa seara do meio ambiente digital, tem da mesma forma sido precursora ao proteger, por exemplo, o cidadão, apesar dele não estar no espaço do cidadão europeu, apesar dele não estar no espaço físico da União Europeia. Extremamente moderno o conceito, dinâmico, assim como a era digital. Então, esses os conceitos basilares de Estado, um povo próprio, um conteúdo, um aparato imaterial próprio, os valores de um povo, os bens jurídicos e materiais de um povo, sua língua, suas características, seu folclore, né? A sua diversidade. Um povo, um território, autonomia jurídica, soberania. Soberania, o poder de dizer o direito em determinado local. Para isso tem que haver legitimidade. Legitimidade é você ser de fato legitimado, é ser lícito que eu digo direito em determinada circunstância. Legalidade é estar de acordo com a lei. Uma coisa. Legitimidade é ser aquele poder de emanar a lei ou de obrigar a execução de uma determinada lei, ser lícito pelo aquele titular que está exercendo esse fato de se fazer cumprir uma lei ou de se emitir uma norma. Isso é a legitimidade. Então, o Estado soberano de direito, ele é legítimo para emitir leis, para guardar o seu povo através da sua jurisdição, dividida em competências territoriais, né? Atrair a competência por normas internas, mas na ordem internacional vai sempre ser respeitado o princípio da soberania entre os Estados, o que dificulta o enforcement of law, que é a capacidade de você atribuir forçosamente o cumprimento de um direito entre nações, pela questão do princípio da soberania, ele ter um valor de direito superior na cena internacional, mas ainda assim permitem, de outras formas, o cumprimento dos regramentos internacionais. Mas o Estado soberano de direito, ele tem autonomia única e independente de dizer o direito dentro do seu próprio território, abarcando o seu povo. Essa é a sua jurisdição. Tem a competência para dizer o direito, estabelecendo limites jurisdicionais, que num mundo dinâmico, hoje podem ir para além dos limites territoriais e num meio ambiente digital, como vivenciado na era digital, abarcar o próprio sujeito de direito individual nacional daquele Estado soberano de direito, quando se está, por exemplo, num meio como a rede virtual de computadores. Muito dinâmico o direito internacional na era digital, trazendo conceitos basilares com uma nova leitura, com uma nova extensão, abarcando com um novo viés, um viés mais dinâmico, assim como a era digital. Um direito que vem sendo construído na nossa atualidade, através de jurisprudências, normativas, como sempre o foi o direito internacional ao longo da evolução humana, acompanhando as evoluções tecnológicas, como a vivenciada atualmente a revolução digital. Outro conceito fundamental de direito internacional é saber diferenciar os sistemas de direitos aplicáveis na cena internacional, mas dentro de cada Estado soberano de direito. Isso porque, ao longo da história, foi se construindo sistemáticas diferentes de aplicação da lei, de aplicar e de se exercer a sua jurisdição. No viés histórico, muitas das vezes, os países que foram colonizados seguiram e seguem a sistemática de direito adotada pelos seus países colonizadores, mantendo, mesmo após a independência, o mesmo sistema de direito do país colonizador, que foi o seu colonizador. Nós temos, então, vigentes o sistema consuetudinário, sistema romano-germânico e o sistema anglo-saxão. Sistema consuetudinário é o sistema por costumes, aquele sistema que revela os costumes e valores de um povo, mas que não estão necessariamente normatizados.
Esse sistema, ele traz todo o valor imaterial que já está refletido no sentimento do povo e que não necessitou ser positivado porque ele é público e notório. Tem até em vários ordenamentos a sua positivação, mas de toda forma ele é reconhecido por todo o Estado soberano de direito, por aquele Estado soberano de direito, como um costume geral da nação, como um valor social, e assim ele é respeitado como norma jurídica. Já no sistema romano-germânico, nós temos um sistema por codificação, um sistema de leis escritas, codificadas, onde todo o aparato normativo válido, ele está escrito em normas, necessariamente, a serem seguidas por aqueles Estados-membros, por aqueles Estados soberanos. Então, nesse tipo de sistema, nós temos um conjunto normativo, que é o que nós seguimos aqui no nosso país, de codificação, que todo cidadão deve seguir, deve conhecer e não pode alegar desconhecimento. Por isso, programas como esse, o nosso, vem disseminando, inclusive, o direito para tornar mais acessível a todos o conhecimento da lei, né? É um serviço para todo o povo brasileiro. O direito internacional entra nessa toada porque é um direito de uso comum e cotidiano. Mas aqui no Brasil nós temos o sistema romano-germânico, sistema codificado, Código Civil, Código do Consumidor, Código Penal, Código CLT, Constituição Federal. Tem de estar escrito, tem de estar positivada aquela norma, né? Já temos também outro sistema, que é o sistema anglo-saxão, seguido pela Inglaterra, pelos Estados Unidos e algumas de suas ex-colônias, onde há um sistema de precedentes jurisprudenciais de forma a dizer o direito. Há uma codificação mínima, normalmente das regras mestras. As normas constitucionais, maiormente, estão lá positivadas, de forma sucinta. E dali derivam, irradiam decisões das cortes superiores que vão nortear as demais. Então, não necessariamente há a codificação, a positivação em códigos de todas as regras jurídicas daquele Estado soberano de direito. Ele está subentendido da interpretação da hermenêutica jurídica a partir dos precedentes jurisprudenciais, que podem mudar ao longo do tempo. Muitas das vezes, os valores da sociedade, eles vão mudando, as pessoas vão evoluindo, a sociedade vai evoluindo. E aí, no sistema anglo-saxão, não é necessário mudar toda uma codificação. Muda-se tão somente a interpretação do valor expresso na norma matriz, na norma constitucional. Como aconteceu, por exemplo, numa decisão que permitia a mulher exercer o seu trabalho. Não houve uma nova codificação, houve uma reinterpretação da norma constitucional nos Estados Unidos para legitimar o trabalho da mulher. Pela juíza Ginsburg. Ela exerceu esse precedente jurisprudencial nos Estados Unidos, dando uma nova interpretação para uma norma constitucional, mudando um precedente jurisprudencial para que ele se adequasse aos valores da sociedade no seu tempo, naquela época vivenciada. Então, como o direito é dinâmico, assim como a sociedade é dinâmica, e o direito vem para proteger e tutelar a sociedade e os seus valores, assim a interpretação jurisprudencial também pode mudar e ser dinâmica, desde que não contrariem os valores principais expressos na Constituição de um povo, mas que podem mudar de interpretação de acordo com a evolução da sociedade, criando novos precedentes jurisprudenciais, e não necessariamente precisando haver uma modificação na regra matriz, na Constituição daquela sociedade. Então, nós temos sistema consuetudinário, costumes
e valores de um povo, mas não necessariamente a escrita, a normatização, a positivação das regras. Nós temos o sistema romano-germânico, que é o que nós seguimos, se bem que o Brasil hoje em dia também tem um modelo híbrido, nós também temos o sistema de precedentes, nós importamos isso, um pouco dos Estados Unidos também, de ter um sistema de precedentes. Então, nós já passamos a ter um modelo mais híbrido, mais dinâmico, mas o sistema que rege o sistema jurídico brasileiro é de codificação. Então, nós temos as nossas leis positivadas, estabelecidas em códigos, e nós temos o sistema anglo-saxão, que é o sistema de regras mestras, positivação mínima e interpretação dos precedentes jurisprudenciais que podem mudar de forma dinâmica. Outra questão importante enquanto conceitos basilares de direito internacional, a questão da hermenêutica, a interpretação jurídica. Entender que a interpretação jurídica, que a hermenêutica no direito internacional, essa interpretação há de ser sistêmica, sob o viés do direito comparado. Ora, quando falamos de direito internacional, estamos falando do direito estabelecido entre nações ou entre nacionais de direito de diferentes estados soberanos de direito. Então, necessariamente, estaremos falando de ordenamentos jurídicos diversos. E como eu aplico o direito internacional sem observar os diversos ordenamentos jurídicos que estão em pauta numa relação de direito internacional? Então, necessariamente, quando eu falo em direito internacional, eu tenho que ter em mente a análise do direito sob o viés do direito comparado, levando em consideração todo o ordenamento jurídico já existente de direito internacional. E não somente todo o ordenamento jurídico já existente, que muitas das vezes são declarações, não tem enforcement of law, não tem um poder de força até que Estados-membros passem a ser signatários de determinado acordo de direito internacional, mas também dos valores e dos princípios internacionais de direito. Por isso, nós teremos, inclusive, uma aula sobre os princípios internacionais de direito, tamanha importância na análise da interpretação hermenêutica sistemática do direito internacional. Analisar o direito internacional, cada demanda, cada celeuma, cada ato contratual, cada ato jurídico, cada fato jurídico sob o viés de diferentes legislações, por mais que tenham 3, 4, 5, há de se analisar todas as que estão envolvidas naquele aspecto em si, há de se fazer um recorte jurídico da situação e ter o cuidado de buscar a legislação estrangeira daquele fato em análise. Por isso a importância no direito internacional do estudo de línguas, de você estar adaptado a isso, de você entender minimamente isso, e nesse contexto em acessibilidade, nós temos o exemplo da União Europeia, que coloca em todas as suas normativas, em todas as suas diretivas, na Eurolex, né, que é a legislação da União Europeia exposta nas redes sociais oficiais, em todas as línguas de cada Estado-membro pertencente à União Europeia, para facilitar a acessibilidade. Num exemplo de congregação de valores imateriais, a linguagem, na aplicação do direito internacional, haja vista a União Europeia ser um ator na cena internacional de direito internacional, que é o conglobamento de diversos Estados-membros, numa única intenção de unir forças de mercado, econômica e cultural, facilitando ali o comércio e a transição entre os Estados-membros da União Europeia. E para facilitar tal feito, a acessibilidade é levada extremamente em conta, facilitando através da linguagem que todos tenham acesso à lei. Então, quando eu falo de hermenêutica, de aplicação do direito internacional numa situação fática, eu tenho que analisar o viés de legislações diferentes.
de ordenamentos jurídicos diferentes. Estar atento a essa questão da linguagem, estarmos atentos a isso, nos habilitarmos para isso também, dentro do possível, porque necessariamente, ao trazer algum fato de direito para o viés de análise do direito internacional, há que se analisar pelo direito comparado. E o direito comparado implica dizer direitos de ordenamentos jurídicos diversos, todos aqueles dos Estados-membros envolvidos naquela situação, se for uma situação de direito público, direito internacional público, ou dos sujeitos de direitos envolvidos, organizações internacionais, empresas ou pessoas físicas, num contexto de direito internacional privado, mas ainda assim congregar os diversos ordenamentos jurídicos de cada Estado-membro envolvido naquela relação jurídica e fazer a conjunção de todos esses elementos que vão ser equalizados pelo direito internacional. Qual o limite de aplicação de cada legislação interna e seu ordenamento jurídico próprio numa relação de direito internacional? Ela vai ser equalizada pelo aparato de ordem de direito internacional. Por exemplo, Código de Bustamante ordena as relações contratuais entre nações. Dá uma equalizada no direito interno das nações envolvidas numa relação contratual. Normas de direito estabelecidas na Carta das Nações Unidas. Princípios basilares de direito internacional, a exemplo, pacta sunt servanda, tudo que estiver expresso num contrato há de ser cumprido por um Estado-membro signatário. Como se fazer cumprir na ordem internacional? Nós temos tribunais internacionais. Ora, pelo pacta sunt servanda, uma vez assinado um determinado tratado, acordo internacional de direito, o Estado-membro se compromete na cena internacional compulsoriamente a fazer cumprir aquela determinação a que aderiu, seja internalizando as regras no seu ordenamento jurídico interno, ou ainda em se tratando de tratados internacionalmente estabelecidos, obrigatoriamente pela assinatura do próprio termo, enquanto válido aquele tratado internacional. Há diversas formas de se coagir um Estado soberano de direito a cumprir a determinação na ordem internacional. Sanções comerciais lícitas pelo descumprimento do contrato. Na esfera criminal, temos tribunais penais internacionais, cortes internacionais de justiça. Então, há hoje em dia um aparato jurídico na cena internacional questionado na sua força de fazer cumprir o direito, enforcement of law, pelo princípio da soberania, que é um princípio maior na cena internacional, justamente pela manutenção da paz. Cada Estado soberano de direito, ele é autônomo no seu território nacional, ele faz cumprir as regras, ele não cumpre regras de outro Estado estrangeiro. Mas há que se ter em mente que num mundo globalizado, toda a sanção econômica a ser sofrida por um Estado que descumprir um tratado internacional impacta severamente na sua economia. Essas sanções podem vir na ordem tributária, impedimento de novas transações comerciais, muitas das vezes de recursos naturais de que dependem, para que se faça cumprir um determinado tratado internacional ou alguma regra. Então, existem diversas formas de se fazer cumprir o estabelecido nos acordos e tratados internacionais de direito, tudo através de uma hermenêutica sistêmica do direito internacional, que apresenta agora, para além de tudo, trazendo um novo conceito, natureza jurídica híbrida. Qual a natureza jurídica dos tratados, do ordenamento jurídico, dos acordos, das declarações de direito internacional? Qual a natureza jurídica? Hoje em dia nós temos natureza jurídica híbrida, tanto de direito público quanto de direito privado. Tratado internacional de direito, natureza jurídica de direito público, versam sobre matérias supralegais, supraconstitucionais, interesses da humanidade.
na sua maioria das vezes. Então, natureza jurídica pública. Os Estados-membros, os Estados soberanos de direito que serão membros daquele tratado, são os legitimados a assinar um tratado de direito internacional. Já os acordos de direito internacional, eles podem se dar tanto na esfera de direito internacional público, visando o interesse comum de dois estados ou multilaterais, como por multinacionais, organizações internacionais, visando interesses específicos, econômicos, culturais. Temos aí, por exemplo, o Comitê Olímpico, que é uma organização internacional, estabelece acordo internacional de direito para a elaboração das Olimpíadas, por exemplo. Não é necessariamente de viés estatal, no sentido Estado soberano de direito, visando tão somente a pacificação social ou alguma grande questão econômica. Muitas das vezes é uma questão esportiva, estabelecendo acordos internacionais. Então, são diversas as naturezas jurídicas que se aplicam no direito internacional. Muitas das vezes, na maioria das vezes, conhecidamente como uma natureza jurídica pública, quando se trata de temas como segurança pública, pacificação social, proteção do meio ambiente como um todo, Estados soberanos de direito assinando tratados internacionais de direito, ou acordos de direito, declarações internacionais, compromissos estabelecidos, contratos internacionais de direito, muitas das vezes têm natureza jurídica privada e pública. Lembrando que tem, por exemplo, a função social da propriedade, que tem que cumprir um escopo de atingir os ODS, por exemplo, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, alguns institutos de direito internacional têm natureza jurídica híbrida. A questão monetária. Hoje nós temos os criptoativos, se a gente for falar de meio ambiente digital. Os criptoativos, eles têm natureza jurídica híbrida. Eles podem assumir uma figura monetária se ele for emitido por um Estado soberano de direito. A moeda eletrônica de um determinado país. Mas ele pode ser um ativo financeiro negociado no mercado abertamente, como os criptoativos, como uma Bitcoin, por exemplo. E aí ele tem uma natureza jurídica monetária, como signo representativo de valor volátil, mas ele tem que cumprir um escopo social. Há de haver uma segurança e um controle minimamente do Estado sobre ele. Implica em relações de direito de natureza pública. O direito à propriedade privada, que é garantido pela Constituição, por exemplo. Repercussão nacional, repercussão pública. E direito de natureza privada. Né? O direito da pessoa dispor o que é dela, o direito da pessoa ter a livre iniciativa na rede social, estabelecer um negócio, fazer uma compra de um ativo financeiro. Um mesmo instituto assume diferentes naturezas jurídicas. Ele pode figurar como natureza jurídica de direito público ou natureza jurídica de direito privado, a depender do caso. É dinâmico, assim como a era digital. Alguns institutos de direito na cena internacional atualmente. Então, no contexto de conceitos basilares do direito internacional, nós temos algumas regras mestras para poder trazer um norte maior na interpretação do direito internacional, que tem que estar muito claro em mente de todo o profissional do direito e todo cidadão da vida comum. Ele vai estar presente, todos esses fundamentos estarão presentes em todos os contratos estabelecidos, em toda a leitura sobre direito internacional. A noção de Estado, soberania, direito comparado, aplicação sistêmica do direito, um profissional preparado para atuar em diferentes ordens jurídicas. Ah, mas eu sou habilitado no Brasil, eu sou habilitada no Brasil, mas isso não impede que eu tenha conhecimento da legislação estrangeira para aplicar o direito internacional de forma comparada,
quando se tratar de um contrato multilateral estabelecido em diferentes jurisdições. Esse é o direito internacional privado, por exemplo. Ou na tutela de uma situação de interesse público, como a guarda parental, de pais que estarão estabelecidos em diversos estados soberanos de direito, por exemplo. Então, eu tenho o direito do menor, ali em pauta, que é de interesse público, a proteção maior do menor, está no interesse de direito maior do Estado, direito internacional público, que implica em cooperação jurisdicional entre Estados num caso de algum revés, de algum problema, né? De levar a criança, levar esse menor para um outro Estado sem autorização legítima para isso, legal para isso. Mas nós também temos o interesse privado daqueles pais em se estabelecerem em diversas localidades e quererem estar regulamentados para isso, ainda que em ordenamentos jurídicos diversos. Então, a necessidade do profissional estar habilitado ao uso do direito comparado para diversas ramificações do direito do trabalho. A pessoa é contratada no Brasil para exercer o trabalho em Dubai, para exercer o trabalho nos Estados Unidos. Se tiver algum problema, qual é o local, qual é o estado de direito que vai dirimir o conflito, para onde vai se atrair a competência? Qual a jurisdição aplicável? É questionável? Se tiver estabelecido contratualmente, não há como haver uma quebra contratual no melhor interesse do trabalhador ou no melhor interesse do menor, se for uma causa parental. Então, são diversos fundamentos e conceitos do direito internacional para a gente trazer à baila, à tona, a importância do estudo conceitual, apesar dele não ser tão atrativo à primeira vista, mas dependemos dele para avançar na matéria, dependemos dele para a leitura de um contrato internacional, dependemos de entender esses elementos para destrinchar a legislação internacional, para realizar o estudo comparado e a interpretação, a hermenêutica sistêmica do direito. Com o viés do ordenamento jurídico internacional, a balizar essa diversidade que traz o direito comparado. Fazer uma equalização da diversidade dos ordenamentos jurídicos para trazer a legalidade na cena internacional, que normalmente são os documentos fundamentais do direito internacional que o fazem. A natureza jurídica híbrida dos institutos, da atualidade, da era digital, a importância de saber que não há mais um direito engessado, dogmático num sentido extremo, porque ele está em construção, ele é extremamente dinâmico. Um instituto de direito passa a poder ter uma natureza jurídica híbrida diante da função que ele exerce em determinado momento, como, por exemplo, o exemplo dos criptoativos. A depender da forma que ele adquire, monetária, commodities, valor mobiliário, ele tem uma natureza jurídica distinta em cada caso de aplicação prática. Se você tiver um olhar sobre o aspecto do direito internacional, natureza jurídica híbrida. Por que importa saber? Porque na ausência de uma legislação específica, você vai à raiz do instituto para poder aplicar a lei por analogia. Fazer uma interpretação analógica daquele instituto se não há legislação específica. Por isso, a importância do entendimento da natureza jurídica híbrida dos institutos da era digital, para você poder buscar aplicação analógica da lei na ausência de legislação específica, quando ainda não foi positivado pelo Estado. Muitos institutos ainda não são por inteiro, como, por exemplo, os criptoativos. Então, você tem que usar analogia. E para usar analogia, num caso de um problema real, não pode se afastar o acolhimento pelo judiciário, né? Todos temos acesso ao judiciário, pela ausência de uma lei específica. Então, a gente usa o que é analogia. E como usar analogia? Através da identificação da natureza jurídica do instituto também. Então, esses os elementos centrais, basilares do direito internacional, para que a gente possa avançar na temática
destrinchar a questão da legislação internacional e entender a aplicabilidade prática do direito internacional e sua evolução. Agora vamos para o nosso quiz. Qual dos seguintes conceitos está relacionado à soberania de um Estado? Jurisdição internacional, sistema consuetudinário, competência territorial ou precedentes jurisprudenciais? Resposta C, competência territorial, que está intrinsecamente ligada à soberania do povo, né? Um Estado soberano de direito, ele tem competência, jurisdição em determinado território. Lembra que estudamos esse conceito basilar, que um povo, um Estado soberano, para sua autonomia, para sua soberania, ele tem um povo, um território delimitado e o poder de dizer o direito dentro do seu território juridicamente estabelecido. Então, a competência territorial está diretamente ligada à soberania de um povo. Vamos para a próxima pergunta. Qual sistema legal é caracterizado pela criação de leis codificadas e sistemáticas? Letra A, sistema consuetudinário. B, sistema anglo-saxão. C, sistema de códigos. Ou D, sistema romano-germânico. A resposta é o sistema romano-germânico, como nós estudamos, é o sistema de compilação de leis em códigos, assim como foi estudado, diferente do sistema anglo-saxão, que é mais por precedentes. Vamos para a próxima pergunta. Que tipo de sistema legal depende principalmente de decisões judiciais anteriores para estabelecer precedentes legais? Sistema de códigos, sistema romano-germânico, sistema consuetudinário e sistema anglo-saxão? A resposta é a letra D, sistema anglo-saxão, sistema de positivação mínima, sistema que é pelos precedentes jurisprudenciais, né? Aquilo que nós já vimos, tem uma positivação menor e todo o ordenamento jurídico é pautado pelas decisões anteriores. Então, nós vimos nessa nossa aula, segunda aula sobre direito internacional, sobre os conceitos fundamentais da matéria. Nós precisamos ter em mente a base sobre a qual vai ser construída toda essa disciplina do direito internacional, que ela é riquíssima, ela é muito vasta e ela ainda está em construção. Veja, na era digital, com o meio ambiente digital, é uma disciplina que a gente constrói diariamente, através das jurisprudências, dos julgados. É uma época muito importante para o profissional de direito internacional, porque juntos estamos construindo todos esses elementos basilares que vão reger a nossa atividade nessa era digital que está sendo vivenciada por início agora, no hoje. Criptoativos, né? Como lidar com essa questão do sistema financeiro, quais os limites dessas transações, direito internacional econômico, direito internacional financeiro, questões trabalhistas, como lidar com essas questões trabalhistas, todo esse aparato normativo novo que se faz imperativo até para a segurança jurídica de todas as pessoas no meio ambiente virtual, ela se baseia nos conceitos fundamentais. Por isso a importância de estudar os conceitos fundamentais de direito internacional, entender ali as regras mestras desse sistema, né? O que regula o direito internacional? Claro, nós vimos que há diversos princípios como jurisdição, soberania, pacta de sunt servanda, né? O mesmo sistema consuetudinário, que é aquele sistema que traduz o direito que foi costumeiro entre as gentes, entre os povos e que se refletiu na normatividade posta. Então, todo o aparato de direito imaterial, todo o aparato cultural, os valores dos povos, eles vão sendo traduzidos numa proteção legal normativa. E isso, dentro do direito internacional, há de ser observado para que haja respeito à diversidade. Então, como congregar o direito individual direito interno de cada Estado soberano de direito, respeitando a diversidade cultural, religiosa, comportamental, e congregar todos esses sistemas únicos e soberanos com um sistema internacional que ele vai trazer uma sistemática de operacionalização sistêmica entre os povos, de modo que isso não afete o princípio da legalidade.
né? Rule of law, como a gente fala no sistema internacional, que é o princípio da legalidade. Então, todos esses sistemas internos têm que convergir. Como se faz isso para dar certo num único contrato, por exemplo? Se eu estabeleço um contrato de direito em mais de uma jurisdição, se isso é possível hoje no meio ambiente digital, eu estou no Brasil, estabeleço um contrato com Dubai e com a China, qual o ordenamento jurídico que será aplicado ali naquele contrato? Então, essas questões, elas são pacificadas pelos conceitos fundamentais. É tudo muito novo, então nós temos que usar os elementos basilares para poder ir fazendo toda essa construção do novo direito da era digital. Por isso a importância de entender princípios, os diversos sistemas de direito que operacionalizam no mundo, sistema de precedentes, né, que é o anglo-saxão, aqui usa mais o precedente, menos o código, sistema romano-germânico, que a gente tem aqui no nosso país, usa mais a codificação. Então, num mundo globalizado, num mundo sem fronteiras, como eu congrego esses sistemas diversos de direito e faço funcionar, por exemplo, um único instrumento legal a fazer contrato entre as partes, de modo que isso ainda respeite o princípio da legalidade. Então, todos esses são desafios do direito internacional, que podem ser sedimentados através de um estudo mais aprofundado dos elementos basilares de direito, os fundamentos, os princípios que vão ali arraigar todo o direito internacional. Nós temos agora, com o meio ambiente digital, a possibilidade da construção de novos paradigmas para o direito. Ele vai ser usado sempre através do direito internacional, toda e qualquer questão das mais diversas áreas do direito. Nós temos a proteção na rede, a necessidade de se proteger o menor, a necessidade de se proteger o idoso contra o etarismo num novo meio ambiente digital que agora eles são introduzidos. Então, há o direito de acessibilidade. Como fazer isso acontecer diante dos princípios de direito estabelecidos pela ONU, diante da Carta das Nações Unidas, que determina uma inclusão social e uma igualdade entre os povos, né? O princípio que veda todo e qualquer tipo de discriminação, e fazer isso congruente, como operacionalizar isso? Através do estudo dos elementos basilares de direito internacional, como foi visto. Estudo dos sistemas diversos, dicotômicos, mas que interagem entre si, dos princípios de direito e todo o aparato normativo que já foi construído na cena internacional. Tudo perpassa pelo aparato normativo de direito internacional. Então, veja a importância de se estar conhecendo o direito internacional, independentemente da área onde se vai atuar. Não é mais um direito distante que visa só organizações internacionais como a ONU para a manutenção da paz. Não é um direito que interessa somente aos agentes diplomáticos, com os agentes internacionais das multinacionais. Não, hoje em dia é o direito do cotidiano, de todas as relações do ser humano que vive na era digital. Essa importância de se conhecer essa sistemática de direito internacional público, direito internacional privado, que todas juntas compõem um todo. Dentro do direito internacional privado, quando eu pugno pela tutela do meu direito de proteção na rede, por exemplo, eu estou falando do direito estabelecido da dignidade do ser humano lá na Declaração Internacional dos Direitos do Homem, direito internacional público incidindo no direito internacional privado. Quando eu fundamento o requerimento pelo subsídio alimentar numa relação de trabalho internacional, eu estou falando das relações estabelecidas no direito internacional público, nos direitos fundamentais do trabalhador, como estabelecido pela Organização Internacional do Trabalho, que faz parte do sistema ONU, direito internacional público, incidindo no direito internacional privado. Quando eu falo da proteção do menor, eu estou falando da Convenção do Menor. Convenção da Criança, estabelecida no direito internacional público, que num caso concreto de agressão aqui no Brasil, ela pode ser arguída dentro dos tribunais pátrios. Somos signatários. E trazendo esse gancho desse link entre direito internacional público e privado, que apesar de serem áreas diferentes do direito internacional, convergem entre si em cada caso concreto, nós temos também essa necessidade da hermenêutica jurídica, que é uma interpretação que ela vai estar de acordo com os dois sistemas,
sem aviltar um ao outro, e sim congregar as informações ali compostas em cada um deles. Nós temos a Common Law, que traz toda uma jurisprudência que vem sendo construída para o direito internacional privado de suma importância, uma vez que dentro da Common Law, que é um sistema de precedentes, sempre houve a criação do direito posto através de julgados, e numa era onde a gente ainda não tem totalmente estabelecidos todos os parâmetros para lidar no meio ambiente digital, usamos muito dos precedentes que vão sendo construídos através dos princípios basilares de direito, como nós já estudamos através das regras mestras de direito internacional. Então, hoje em dia, há a necessidade de se analisar a natureza jurídica híbrida do direito internacional. Como nós vimos, e vamos assim trazer de volta aqui por tamanha importância que significa para o direito internacional, professor, o que é o direito internacional de natureza jurídica híbrida. Natureza jurídica híbrida. Usamos tanto o direito internacional público e suas regras fundamentais, aquele aparato normativo de direito já estabelecido e construído desde o Westfália, passando pelo Tratado de Versalhes, passando pelos documentos pós-Segunda Guerra Mundial, criação das OIs e todo o ordenamento subjacente que vem sendo construído na cena internacional. E desses documentos a gente extrai os princípios de direito internacional, Pacta Sunt Servanda, obrigação de cumprimento do que foi contratualmente estabelecido, princípio da boa-fé, soberania, igualdade entre os povos, manutenção da paz, para poder trazer para o direito privado os fundamentos necessários para a construção do direito nessa nossa nova era digital, baseada em quê? No direito internacional público, no interesse comum, proteção da vida. Então vejam a importância da convergência desses sistemas, vejam a importância do estudo congregado e comparado do direito internacional, tanto na seara do direito internacional público e privado, como nas dicotomias e diferenças dos ordenamentos jurídicos estabelecidos internamente por cada unidade soberana de direito, e assim fazendo uma interpretação sistemática do direito, com base limitada sempre pelos princípios fundamentais de direito internacional, prover o direito de uma forma equilibrada, de uma forma harmônica e, principalmente, segundo o princípio da legalidade, do Rule of Law, princípio internacional de direito, para a gente poder trabalhar esse direito internacional de todos os dias, que é hoje em dia o direito internacional mais aplicado na atualidade. Então, essa foi a nossa aula sobre os conceitos fundamentais em direito internacional, trazendo a importância de todos os conceitos basilares. Eu agradeço a sua companhia, te espero na próxima aula, onde nós vamos tratar um pouquinho mais sobre os princípios de direito internacional e a hermenêutica jurídica nessa seara de direito internacional, como se faz a interpretação pelo direito comparado de sistemas jurídicos diversos, para que possam convergir entre si e formar um novo aparato normativo na área internacional, sem aviltar o princípio da legalidade. Eu sou a professora Carolina Santos, agradeço a sua companhia, agradeço ao programa Saber Direito, espero você na próxima aula. Me sigam lá nas redes sociais, no Instagram Carolina Santos Lawyer. Te vejo na próxima aula, até lá! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site, radioetvjustiça.jus.br, ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.